Com a chegada do coronavírus no Brasil, os hospitais reorganizaram suas equipes para atender os casos de contaminados pela doença. O mesmo direcionamento teve o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que se tornou referência para os casos mais graves. O Hospital das Clínicas é composto por vários institutos. O maior deles, o Instituto Central, foi mobilizado para atender apenas pessoas com Covid-19. Entre os profissionais realocados para a tarefa estão os médicos residentes. Atualmente, são 1.700 médicos residentes que estão no programa de ensino em serviço em sua área de especialização, ou seja, trabalham e estudam ao mesmo tempo. Eloana Marinho, médica residente e membro da atual gestão da Amerusp, Associação de Médicos Residentes da USP, comenta que atualmente o que tem deixado os residentes preocupados é a reposição das atividades específicas de cada área de especialização que foram paralisadas. Na verdade, um pouco mais da metade dos residentes passaram pelo covidário e ainda temos residentes lá. Cerca de 400 residentes ainda estão, nos cuidados dos pacientes com a Covid-19, né? A grande parte do trabalho lá dentro é garantido por conta desses profissionais. E esses residentes, então, se mantiveram ali. Os residentes, eles eram da pediatria, da cirurgia geral, da cirurgia do cabeça e pescoço, vascular, cirurgia plástica, da oftalmo, da otorrino, também da clínica médica, da infectologia. Ou seja, né, as especialidades, elas foram deslocadas, né, para o atendimento, que não é necessariamente o foco desses programas, né, dessas especializações. Então, durante esse período, a especialização, né, a formação específica, ela também foi paralisada. E a gente não teve garantido o direito mínimo, que era da reposição para aquelas especialidades que precisassem repor os estágios que perderam. Maria Beatriz, médica residente do 3º ano de oftalmologia, diz que a maioria dos residentes tiveram algum impacto negativo em sua formação neste período. Segundo a médica, este ano seria o mais intenso em relação às cirurgias executadas. Muitos, se não todos, tiveram algum impacto em sua formação durante esse período. Algumas pessoas, alguns residentes se dedicaram por meses. Eu entrei dia 2 de abril, teve um período de treinamento antes disso também, então eu estou há mais de 3 meses me dedicando ao atendimento aos pacientes com SARS-CoV, sendo que eu sou residente do 3º ano, já estava distante da clínica, tive que reaprender muita coisa. E deixei de atender meus pacientes de glaucoma, os pacientes de catarata, cirurgias foram postergadas. Dentro da especialidade da oftalmologia, eu estou sendo muito prejudicada, aliás, principalmente as especialidades cirúrgicas estão sendo muito prejudicadas, porque as cirurgias eletivas, ou seja, as cirurgias que não são de urgência, não estão sendo feitas. Então, eu estando no 3º ano de oftalmologia, esse era o ano em que eu operaria mais, assim, incomparavelmente aos 2 outros anos da minha formação. Então, cada dia da semana cirúrgico que eu perco, eu deixo de operar muitos pacientes que teriam grandes benefícios da cirurgia e eu perco parte fundamental da minha formação. A Amerusp publicou uma carta aberta sobre a necessidade de reposição das atividades da residência após a pandemia da Covid-19. A questão está sendo discutida entre a Associação dos Residentes e a Superintendência do HC, que já disse que será difícil repor as atividades. A médica residente comenta que até agora a única medida apontada pelo hospital é 1 mês de reposição das atividades para todas as especialidades. A proposta que eles apresentaram é de extensão de 1 mês das formaturas, isso de forma homogênea para todos os residentes. A proposta que a gente tinha, né, que era o consenso entre os residentes, era de flexibilidade nessa extensão das formaturas, porque existem diferentes necessidades, né, entre as especialidades. Então, existe especialidade que consegue se organizar para se formar no tempo determinado e especialidades que não, assim, que teriam um impacto muito grande na sua formação, né, que são as especialidades cirúrgicas.
Segundo Eloana, é obrigação das instituições públicas garantirem a formação profissional para corrigir o déficit que o Brasil tem de médicos especialistas. Que existe uma obrigação mesmo, né, do serviço e das instituições públicas de garantir a formação desses médicos, né? A gente sabe que o Brasil tem um déficit de médicos especialistas muito grandes e que isso afeta, né, os serviços de saúde em geral e os serviços de saúde públicos também. E não é à toa, né, que a gente forma esses profissionais, né, que o governo investe para a formação desses profissionais e esses profissionais eles têm que sair, né, devolvendo para a população aquilo que seria o básico, né, que é o melhor cuidado possível, né, com todas as competências necessárias. Nesta sexta-feira, acontece outra reunião entre a Amerusp e o HC para discutir o assunto. Procurada, a Superintendência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo disse em nota que, abre aspas, reconhece o papel fundamental que os residentes vêm tendo no enfrentamento da Covid-19 pelo hospital. No entanto, está em elaboração um plano de reposição para minimizar as perdas de aprendizado específicos ocorridas neste período. Fecha aspas. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.